Doce Espírito Santo. Não existiria outra palavra para ministrar hoje, a não ser essa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Senhor, a tua presença é suave, e a sua voz é poderosa. O doce Espírito Santo está no nosso meio, fazendo aquilo que lhe apraz. Esse culto é teu, essa palavra é tua, nós somos teus. Nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz. Fala conosco com poder e com liberdade. Muda os nossos caminhos, esclarece, Senhor, muitos caminhos. É o pedido, Senhor, que te faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Bom é estarmos na casa do Senhor. Uma das declarações que o Brasil mais está ouvindo nesses últimos dias, e nós como brasileiros também temos citado por muitas vezes, é a questão da ficha limpa. Uma lei que está no Brasil, que o próprio presidente que a assinou está preso a ela, pelos seus atos, infelizmente pelos erros que cometeu na vida. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós temos que orar também por essa pessoa, para que Deus o salve. Mas eu tenho me questionado muito com relação a essa questão da ficha limpa. E o dia da Santa Ceia é um dia onde nós vemos isso colocado diante de nós. É o dia da ausência injustificada. Muitos se ausentam da casa do Senhor nesse dia, sendo que é nesse dia que deveriam se apresentar e recorrer à misericórdia do Senhor e alcançar a misericórdia do Senhor, que se renovou hoje ainda, nessa manhã. Então essa é a casa, esse é o lugar onde o povo de Deus deveria estar congregado, independente daquilo que tem passado na sua vida. Mas a verdade é que por muitas vezes as pessoas fogem pensando que a sua ficha não está tão limpa quanto deveria estar. Mas eu ouso a perguntar se tem alguém aqui que pode se colocar em pé e dizer assim: o Senhor não acha em mim falta nenhuma. Todos nós somos faltosos. E todos nós dependemos da misericórdia do nosso Deus. E é essa misericórdia que tem nos sustentado, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós vivemos na época da satisfação. Não é incomum falar com as pessoas e ouvirmos as suas experiências e resultados de satisfação ou insatisfação nos mais variados assuntos. E isso sempre é o resultado de uma análise. A realidade é que a análise e os analistas estão presentes em tudo e em todos. Todos aqui analisam se o cardápio está bom, se a comida está temperada, se a roupa está bem passada, se o trânsito está fluindo ou se o governo está agindo de forma certa. Enfim, nós somos analistas. Analistas são as pessoas que dedicam-se a estudar algum assunto nos seus pormenores. Eles pegam um assunto, independente do tamanho que seja, e dividem esse assunto em porções menores. E daí eles estudam essas porções menores, e daí, depois de realizarem as suas pesquisas, eles dão uma síntese. Ou seja, um resumo daquilo que eles estão vendo. Eles trazem essa porção e dizem: esse é o resultado, essa é a síntese daquilo que foi feito. Está aqui o resultado. Nós participamos de um momento glorioso agora, na presença do nosso Deus, e todos nós temos uma síntese desse momento que passamos. Para alguns foram 30 minutos em pé, para outros foram 30 minutos na presença do Santo de Israel.
Para alguns foi uma canseira nas pernas, para outros foi um tempo que passou muito rápido, dizendo: eu quero mais, estar na presença do Senhor é bom, eu preciso mais dessa presença. Mas nós escutamos a própria voz do nosso Deus falando no final do louvor, dizendo: abram os seus corações. Essa é a síntese do nosso Deus, do momento em que nós estamos vivendo. E se nós não abrimos os nossos corações, sinceramente, Deus não vai poder trabalhar nele. Mas eu estou aqui nessa manhã como profeta do Senhor nessa casa. E eu tenho certeza absoluta que essa palavra não vai ser lançada no chão, ela vai ser lançada nos corações e frutos vão brotar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos hoje muitos tipos de analistas. Analistas de qualidade, analistas de custos, analistas de crédito, analistas de informações, analistas de negócios, analistas de recursos humanos, analistas de sistemas, analistas políticos, analistas do homem ou os psicanalistas. Interessante é que normalmente esses analistas são chamados depois que as coisas acontecem. Então eles só podem dar um diagnóstico daquilo que já foi. Mas nós temos um Deus que conhece todas as coisas antes delas serem. O nosso amanhã para Ele já é história. O final desse culto para Ele já sabe. Aquilo que para nós vai ser alegria dentro de alguns minutos, para Ele isso já passou. Ele está no nosso amanhã. E Ele sabe que o amanhã vai ser melhor do que hoje, porque Ele vai estar lá também. Hoje eu estou diante de uma congregação de analistas. Estamos diante do quadro mais lindo da igreja. Você que chegou aqui pensando que chegou por um acaso, hoje é culto de Santa Ceia. Hoje é um culto de comunhão, onde nós mostramos que estamos em comunhão com os irmãos e comunhão com o céu. Estamos indo juntos para Canaã. E Canaã está muito mais perto do que ontem. Glória a Deus! Podemos chegar lá hoje, se for a vontade do Pai. Nós estamos aqui diante de analistas. E essa congregação de analistas está diante de um quadro. Estamos sintetizando o ápice da fé nessa manhã. Relembrando que Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. Não estamos aqui num culto fúnebre, nós estamos aqui num momento célebre. Estamos aqui para celebrar ao que está assentado, aquele que vive, aquele que é rei, poderoso, aquele que está no nosso meio, que tem nos sustentado, guardado, guiado, trazido, está ao nosso lado. Nós estamos aqui no ápice da fé, relembrando de que Ele está no nosso meio. E muito mais do que isso, Ele está dentro de nós. Nós estamos aqui nos preparando para vê-lo face a face. E muito mais do que terminarmos esse culto e nos sentarmos com os irmãos, nós podemos terminar esse culto hoje e ver o nosso Jesus face a face. Essa alegria tem que estar ardendo dentro do nosso coração. Mas pela orientação do nosso irmão Paulo, nós devemos nadar contra a correnteza da autossatisfação. Porque hoje em dia parece que vir para o culto é se satisfazer. É escolher o cardápio, é escolher quando eu vou, como eu vou, por que eu vou. É escolher quem prega, quem canta, é escolher no qual lugar que eu vou hoje. Hoje é essa igreja que me convém, amanhã aquela me convém, amanhã aquela, é a autossatisfação. Mas deixa eu te lembrar que nós não estamos aqui para analisar o que Ele fez, mas nós estamos aqui para agradecer aquilo que Ele já tem feito por nós. Nós não estamos aqui para analisá-lo. E se quiserem fazer, podem tentar, mas eu tenho certeza que Ele é. Pode colocar a prova que você quiser, que o nosso Jesus, Ele passa na prova. Nós estamos aqui para que nós sejamos analisados, para que nós mostremos aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós estamos fazendo. E para aceitar pela sua palavra, pela sua vontade, mudança nas nossas vidas. E glória para o nome do Senhor Jesus. Não estamos aqui para nos satisfazer, mas estamos aqui para satisfazê-lo. O culto não é para mim, não é para você, o culto é para Ele. Então nós devemos estar aqui com o nosso coração aberto, como já foi falado nesse púlpito essa manhã. Ao adentrar a casa, ao adentrar com o coração cheio de alegria, pulando na presença do Senhor, porque Ele é tudo para nós. Ele tem sido a nossa esperança até aqui.
Então nós devemos ter os nossos lábios cheios de alegria. Fui visitar a irmã Marilinha agora há pouco no hospital, antes do culto. Mas crente parece que não é dessa terra, ou melhor, crente não é dessa terra. Porque está lá no meio da dor e enquanto nós orávamos, ela começou a sorrir. Porque a esperança não está naquilo que vê, a esperança está naquilo que tem. E esse deve ser o nosso culto. Não é chegarmos na casa para saber o que Ele tem para nós, não. É trazermos para Ele. O culto é dEle. Nós fazemos o culto para que Ele seja adorado. Então a análise que Paulo nos fala aqui nos mostra claramente se nós somos árvores frutíferas ou se nós somos lenha para a fogueira. Se caminhamos na fé com zelo e entusiasmo ou na mornidão ou até mesmo na frieza espiritual. Se nos satisfazemos com prazeres terrestres ou se nós estamos nos deleitando na presença dEle. Se temos investido o nosso tempo na vaidade, como diria Salomão, ou se aplicamos o nosso tempo em acumular tesouros que nós não vimos porque são celestes, são eternos. Nós devemos ter claro e analisar se participamos de uma cerimônia, se nós estamos aqui para celebrar mais um culto, ou simplesmente passar por mais um momento onde comemos o pão e tomamos o cálice, dizendo que fazemos isso em memória dele. E qual é a memória dele que você tem vivido? O meu desejo é que essa manhã nós venhamos a nos analisar, que nós analisemos os nossos corações hoje. E sem dúvida nenhuma que nós nos encontramos em falta de satisfação conosco mesmos. Que nós possamos sair daqui nessa manhã dizendo assim, olha, eu falhei até aqui, mas a minha vida vai ser diferente para a glória do Senhor Jesus. Buscarmos essa falta de satisfação em nós, isso é possível sim de ser encontrado. Mas é impossível de nós encontrarmos em Cristo insatisfação. É impossível, porque Ele é fonte ainda de misericórdia, de amor, de paz. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E sem dúvida nenhuma, muito mais do que nós merecemos. E Ele está aqui nessa manhã, vivo e real no nosso meio. Nós precisamos do doce Espírito Santo para fazer essa análise. Nós precisamos que o doce Espírito Santo venha começar um novo trabalho de insatisfação santa dentro de nós. Porque nós, quando somos tocados ou somos confrontados por esse texto, todas as vezes que participamos da Santa Ceia, nós pensamos, analise-se o homem a si mesmo, e daí a nossa análise é superficial. Pensamos se pecamos no último mês, ou se pecamos na última semana, ou no último dia, ou talvez na última hora. E daí se a gente se acha bem, então tá bom, eu participo do pão e participo do cálice. Mas essa análise é muito mais profunda do que nós imaginamos. Porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então essa análise tem que ser um modo de vida e não simplesmente um instante na vida. Não são 30 minutos uma vez por mês, mas é um mês inteiro na presença do Senhor, se analisando e vendo sonda, talvez dizendo como salmista, sonda-me, Senhor, e vê se existe algum caminho mau. E se existir, Deus, sara o meu caminho, muda os meus passos. Que o Espírito Santo nos traga essa insatisfação da gente saber se está em pecado ou não, e se não estamos, nós tomamos da ação, participamos da ceia, e se estamos, pedimos perdão e participamos do mesmo jeito. Mas se nós formos analisar o que nós estamos fazendo com o Cristo, que por nós foi entregue e ressuscitou, a nossa análise tem que ser muito mais profunda, porque se nós só temos a primícia, se nós temos o melhor, mas nós não vivemos o melhor, significa que nós precisamos mudar. Que nós encontremos pelo Espírito Santo essa falta de satisfação com nós mesmos. Nós precisamos do doce Espírito Santo para começar esse trabalho de insatisfação em nós. Esse trabalho onde nós nos encontramos. O momento em que nós estamos vivendo. Porque tem alguns aqui que poderiam dizer que estão no monte agora da transfiguração, estão altos na sua fé, mas tem outros que estão dizendo, estou mais baixo do que assoalho, pastor. Eu estou por baixo do carpê, eu estou por baixo do piso, a minha fé está tão baixa que eu praticamente não a encontro.
Mas deixa eu te falar que o Deus, o Pai das misericórdias está aqui. E por mais alto que você esteja, Ele ainda tem muito para fazer na sua vida. E por mais baixo que você esteja, as mãos deles continuam estendidas para te colocar em pé e dizer: não tema, porque eu estou contigo. Nós não precisamos nos mudar. Nós não precisamos de uma família nova. Nós precisamos de uma nova atitude. E quando estamos na confrontação com a palavra, quando estamos na presença do nosso Deus, algo tem que mudar. E sem dúvida nenhuma não é Deus, somos nós, porque Ele é imutável. Precisamos de um novo padrão de pensamento, uma mudança de comportamento. Precisamos de um novo e poderoso vocabulário. E orando sobre isso toda essa semana, o meu coração está pegando fogo nesse sentido. Analise-se o homem a si mesmo. E a cada segundo dessa semana vinha esse texto na minha cabeça: analise-se o homem a si mesmo. E daí veio essa comparação com relação à ficha limpa, e daí eu fico pensando que tem muitas pessoas que se analisam e não conseguem ver mudança. Mas em nome de Jesus, hoje é a última vez que você chega para a Santa Ceia dessa forma. Mas vai ser a primeira que você vai para casa tocado definitivamente pelo doce Espírito Santo. Nós precisamos dessa mudança. O salmista Davi, no Salmo 63, nos deixa um exemplo maravilhoso de como nós devemos fazer essa análise, de como nós devemos tratar esse momento tão maravilhoso que é participarmos da comunhão com a igreja e com Deus. No Salmo 63, ele abre o seu coração de uma forma tão preciosa, tão profunda. E essa semana, todas as vezes que eu pegava a palavra do Senhor, eu estava lá no Salmo 63, escutando o que Deus queria falar comigo. Esse salmo é um exemplo maravilhoso de como nós devemos nos analisar por 4 fatores, 4 motivos. Nos versículos 1 e 2, Davi está olhando para dentro de si. Ele não olha simplesmente o momento, mas ele olha para dentro de si. Dos versículos 3 a 6, ele está olhando para cima. E tem muita gente que não olha nem para os lados há muito tempo, mas hoje é hora de nós olharmos para cima. Nos versos 7 e 8, ele está olhando para o passado. E tem pessoas que só se analisam olhando para o passado. Eu já não sou mais o que eu era. Mas os versículos 9 a 11, ele está olhando para o futuro. E eu creio que todas as vezes que nós chegarmos na presença do nosso Deus, que for falado para nós nos analisarmos, nós temos que passar nesses 4 campos sem dúvida nenhuma. E eu quero rapidamente passar com vocês nesse lugar, para que nós possamos ver aquilo que Deus realmente tem para a sua igreja essa manhã. O Salmo 63 é um salmo que está ligado profundamente com 2 Samuel, do 15 até o 18. O momento em que o filho de Davi, o filho do rei, se levanta. E ele faz uma insurreição. Ele diz assim: o meu pai já não serve mais para ser o rei. Eu vou tomar o lugar do meu pai. O meu pai agora ele precisa se aposentar, mas eu sei que ele não vai passar o reino para mim, então eu vou tomar o reino do meu pai. Historiadores, teólogos falam que esse salmo foi escrito exatamente nesse momento, quando Absalão se une com muitos homens e está vindo contra Davi. Ele mesmo se promulga rei, e ele diz assim: olha, a partir de agora eu sou o rei. A partir de agora todos devem se curvar diante de mim. Mas isso não foi uma atitude que ele fez da noite para o dia, de forma alguma. Foi algo que ele estava fazendo passo a passo. Depois de anos separados do rei, em virtude do crime que ele havia cometido contra o seu irmão, Davi permite com que ele volte para perto do palácio, mas não ao palácio. As relações entre pai e filho continuam distantes. E nessa distância que tinha o pai e o filho não tinha distância com relação à porta do palácio. E ele ficava sentado na entrada da cidade, e todas as pessoas que vinham para procurar o rei Davi, ele parava no meio do caminho e falava: o que você precisa? E ele dizia: eu preciso falar com o rei. O rei está muito ocupado, fala comigo porque eu tenho ouvidos para te escutar. E ele começou a dar conselhos, começou a ganhar o povo, começou a fazer aquilo que ele não estava suposto a fazer. E com isso o coração do povo começa a se encher, não do verdadeiro, mas se encher daquilo que é mentira.
Somos nós, porque nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por tantas vezes, ao invés de nos enchermos dele, nós estamos nos enchendo de tantas coisas que para nada servem, a não ser para ocupar o espaço do doce Espírito Santo. Está lá Absalão levantando o seu império, levantando os seus homens. E de repente Davi, como rei, tem que se levantar agora contra o maior problema que ele se encontra. De se defrontar contra o seu próprio filho. Ele tem que tomar o seu filho, tirar o seu filho da posição que não era dele. O que você faria numa situação dessa? Quando algo que tudo aquilo que você sonha está indo na contramão daquilo que realmente é. Quando todas as coisas estão caminhando para o outro lado, mas você sabe que você não está na posição errada, porque foi Deus que te colocou ali. Está Davi com essa situação, sabendo o que ele tem que fazer, mas agora ele tem que enfrentar a sua própria família. E daí nós chegamos ao culto de hoje, porque muitas vezes nós estamos com situações terríveis do lado de fora, mas nós viemos para a casa do Senhor, para a frente do Rei dos Reis, e nós trazemos toda essa situação conosco. Nós trazemos tudo aquilo que está tomando o nosso tempo na presença de Deus, enquanto nós deveríamos estar desfrutando da presença de Deus. Davi faz a coisa mais profunda e mais preciosa que nós podemos contemplar, porque ele resolve se analisar. Ele resolve sondar o seu coração de uma forma como nós encontramos pouco, muito pouco com relação à vida de Davi na Bíblia. Ele olha para dentro de si. Ele começa esse salmo dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, aonde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como eu te vi no santuário. No meio da maior situação, da maior dificuldade que estava sendo apresentada, Davi tira do seu coração aquilo que ainda lhe dava ânimo. Dentro de si ele tinha certeza que ele buscava a Deus em todo o tempo, mas principalmente dizendo: de madrugada eu te buscarei. Eu entendo que o cristão verdadeiro dedica a Deus as suas primeiras horas. Ele abre os olhos do seu entendimento juntamente com os olhos do seu corpo. E a cada manhã desperta para a justiça. Olha, a situação do lado de fora está ruim, mas do lado de dentro, eu tenho um que não dorme, eu tenho um que não tosqueneja. Dentro de mim eu tenho um que tem os seus olhos abertos em todos os moradores da terra. Dentro de mim eu tenho um que não está preso às circunstâncias. Dentro de mim eu tenho um que não conhece limites. Dentro de mim eu tenho um que, se eu buscá-lo de madrugada, ele está acordado. E ele fala com o seu coração cheio, dizendo: de madrugada te buscarei, porque a minha alma, ela tem sede de Ti. E daí, a minha pergunta, na sua autoanálise: como você chegou aqui hoje? Tem você sede desse Deus? Da forma como Davi tinha? Porque nós lemos de Davi e sabemos que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha sede desse Deus de uma forma tão intensa, que ele dizia: olha, eu pareço uma terra deserta, uma terra seca, na qual não se encontra água. Eu tenho mais perguntas para que nós façamos. Nós chegamos aqui esta manhã cheios de alegria por estarmos na presença dele, ou como uma terra seca e cansada, aonde não há água, porque os dissabores da vida são maiores do que a presença dele. E isso tem me deixado de veras preocupado, porque se tem um lugar que nós devemos nos deleitar na vida, é na presença do Senhor. Não importa se o mundo está queimando do lado de fora, importa que o Espírito Santo esteja queimando aqui dentro. Independente do que está acontecendo, Ele tem sido tudo para nós. Ele tem sido a nossa razão, a nossa ração, a nossa porção. Você olha para o seu coração e vê esse terreno pronto para receber a semente, ou você vê um terreno pedregoso, indesejado por todos. E é essa análise que nós devemos fazer, porque se nós fizermos desse momento um cerimonial, nós estamos perdendo o nosso tempo.
Nós estamos aqui para relembrar do Cristo vivo, que venceu e que está pronto, uma vez mais, para vencer aquilo que está acabando conosco. A boa notícia é, independente do solo que você se vê agora, Ele ainda é a fonte de água viva. Ele ainda é fonte de água viva. E essa água quer jorrar de dentro do seu interior. Semana passada eu recebi um privilégio maravilhoso. E por isso não estivemos aqui. Fui convidado para participar, para fazer um casamento nas Bahamas, em Cancún. Como? Bahamas. Estava tão bom que nem me lembro. Mas a maravilha que eu achei. Tinham falado que tinha 21 pessoas convidadas para o casamento, e eu pensei, vai ser numa sala pequena, reservada, vai ser um tempo bom. Então deixa eu preparar uma palavra para os noivos. Deixa eu apresentar Jesus como o melhor companheiro nesse casamento. Para minha surpresa, me deram 15 minutos para o casamento. E eu fiquei preocupado, falei, 15 minutos para fazer uma cerimônia? Eu falei para o noivo, vou falar assim, ó, lá vem a noiva, lá vai a noiva. Mas os 15 minutos que me deram foi no átrio do navio. No meio do navio, 4 andares cercados de gente. E 21 convidados no meio. E eu falando do grande Jesus que é o companheiro para todos. E o Espírito Santo me instruiu para no final da pregação, no final da mensagem orar, dizendo: o que nós fazemos aqui não é um ato religioso, mas estamos testemunhando da única palavra que tem poder para a mudança de vidas. Foi o maior culto evangelístico que eu já participei na minha vida, meus irmãos. Deus estava ali, no nosso meio, no meio de tanta água, mas Deus estava ali. A verdade é que, depois que nós saímos, nós colocamos os pés em terra seca. E tem gente que se sente tranquilo com os pés na terra seca, que gosta de saber aonde está pisando. Mas andar com o Senhor é justamente isso. É nós não sabermos aonde nós estamos, mas sabermos que Ele está conosco. Reconhecermos que Ele está ao nosso lado, mesmo quando não ouvimos a sua voz. Porque essa foi a promessa: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós chegamos na casa do Senhor e às vezes parecemos terra seca. E para os canelinhas de fogo, terra seca parece aquele camarada que nunca dá um glória a Deus ou aleluia. Mas eu já falei com muita gente que é muito encharcada do Espírito, que não dá glória a Deus e nem aleluia, mas é cheio de Deus. Terra seca são aquelas pessoas que não dão frutos, que não conseguem ver os seus frutos. E essa análise, quando nós vamos participar do pão e do cálice, deve ser feita. Porque se nós estamos dando fruto, nós temos que dar frutos para alguém. E para quem nós estamos frutificando? Analise-se o homem a si mesmo, e assim beba do pão e coma do cálice. Que frutos têm sido gerados dentro de você? Pastor, essa terra é tão seca que ela não dá nem fruto. Deixa eu te lembrar que na Bíblia nós temos a história de uma mulher que estava completamente perdida nos seus erros. E um dia ela sai fora do horário para buscar água porque não queria que ninguém a visse. Mas os olhos que a viram foram os olhos do meu Jesus. E quando ela chega na sua vergonha para buscar água, Jesus olha e fala assim: dá um pouco de água. E nessa conversa você sabe que Jesus acaba dizendo para ela: se você soubesse quem é que fala contigo, se você beber dessa água, você jamais terá sede. Por um acaso tu és Cristo? Primeira vez que Jesus diz: eu sou. Eu sou.
Jesus nunca teve crise de identidade e não tem até hoje. Ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o único caminho para nos levar até o céu. Quem beber dessa água, rios de água viva jorrarão do seu interior. Terra seca, se analise e veja que talvez você não esteja fazendo o que Davi fazia, de buscar ao Senhor de madrugada. Pastor, a madrugada passa tão rápido, pastor. Então dê a primazia para Deus. A hora que você acordar, diga assim, a primeira coisa que você faz, esquece o celular, esquece teu iPad, mas se liga no céu e diz: bom Deus, um dia a mais para ser vivido, me guardou pela madrugada, pode se revelar nessa manhã, tu és tudo o que eu preciso. Temos orientado a Eibra a orar em todas as situações, em todas. Você não ora só para dormir, filha, você ora quando você acorda, você ora para a comida, você ora para tudo que você faz na sua vida. Você ora porque nós não temos dinheiro para te levar num cruzeiro. E daí ela ora, e daí vem o convite do casamento, e o cruzeiro ainda por cima é pago 100% para a glória do Senhor Jesus. É Ele que faz essas coisas. Mas nós orientamos: ore, 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 busque ao Senhor. E quando nós começamos a orar e a buscar ao Senhor, essas águas vão começar a fluir para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher, essa água jorrou tanto da vida dela que ela chega na sua cidade e ela começa a falar: olha, eu encontrei um homem, esse homem falou da minha vida, e de repente esses homens vão lá para conhecer Jesus, e no final do texto diz assim: olha, nós já não precisamos mais da sua palavra, porque agora nós ouvimos e nós o ouvimos, Ele é verdadeiramente Jesus Cristo. Terra seca pode ser irrigada nessa manhã, pode ser cheia da água do Espírito essa manhã e voltar a ferver na presença do Senhor. Como Davi, nós devemos olhar para cima, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Nós cantamos por muito tempo esse louvor. Por muito tempo. Aqueles que têm um pouquinho mais de idade, como eu e o pastor Jorandir, se lembram. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando eu me lembrar de ti nas vigílias da noite. Pensem comigo, se esses 3 versículos fossem um salmo. Quando a gente lê isso daqui, a gente pensa que é uma pessoa que não tem problema nenhum na vida, que está com tudo realizado, a casa está bem, está tudo tranquilo, está tudo em ordem. Mas o cenário aqui era de desordem total. Era o filho contra o pai, a família dividida, era fuga, era uma peleja inevitável. Porém, ele resolve não olhar para as circunstâncias, ele resolve não olhar para o seu lado, ele resolve olhar para cima. E quando nós olhamos para cima, nós vemos o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para cima, nós fazemos como um salmista, nós elevamos nossos olhos para o monte, de onde nos verá o socorro. E o socorro é Senhor. Ele não olha para o cenário. Se olhasse para o cenário, esse salmo seria um salmo de tristeza profunda. Mas a verdade é que Davi nos dá uma lição tremenda aqui, e nos ensina que nós não somos o centro das atenções. Então, mesmo em meio à aflição, nós não nos deve faltar motivos para louvar ao Senhor. Eu tive o privilégio de visitar a esposa do irmão Daniel, que faleceu há 2 meses. Foi interessante que quando nós chegamos no hospital, e ela ficou 3 anos no hospital. 3, quase 4. Mas quando nós chegamos no hospital, ela olhou e ela começou a cantar o hino da harpa. E eu louvei a Deus porque era um que eu sabia. Então comecei a cantar junto com ela. E em poucos minutos aquele quarto se encheu.
Foi como se uma luz brilhasse nos olhos da irmã. Ela começou a falar em línguas e glorificar o nome de Jesus. Aleluia. E daí eu te pergunto, como que uma pessoa que está no leito para a morte, ou no leito de morte, ainda consegue ter gozo na alma se não estiver olhando para cima? Para onde nós estamos olhando? O que tem tirado a nossa paz, a nossa comunhão, roubado a nossa tranquilidade de viver sobre a sombra do Onipotente? Chegou o momento, irmãos, de nós olharmos para cima e saber que todo dom precioso vem do nosso Senhor. Ele não nos dá prova maiores do que nós possamos suportar. E tem pessoas que eu vejo que estão com lutas tão grandes. Enquanto as pessoas estão falando, olha, eu não aguento mais, eu estou no meu coração glorificando a Deus pela fortaleza dessa pessoa. Porque se fosse eu no lugar, talvez tivesse morrido. Deus não nos dá prova maior do que nós possamos suportar. Então, se Ele está te provando, aguenta, porque a vitória está chegando e a glória é para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos nos lembrar um pouquinho do nosso irmão Jó, que está lá limpando o corpo com um caco de telha. Tinha perdido tudo, mas ainda na sua alma ele encontrou algo para dizer: eu bem sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se manifestará. Nós temos que olhar para cima. Olhar para cima. Davi esteve continuamente em perigo. A preocupação e o temor mantinham os seus olhos vigilantes e davam-lhes noites de angústia. Porém, ele consolava-se ao pensar em Deus. Que o nosso pensamento seja cativo em Deus, em todo o tempo. As misericórdias de Deus, quando pedidas durante as vigílias da noite, sustentam a alma e dão gozo na escuridão. Paulo e Silas na prisão, tudo perdido, mas eles olham um para o outro e falam: o que nós vamos fazer? Vamos louvar a esse Deus. E enquanto eles louvam, o nosso Deus se move. É no momento de maior escuridão, no momento de maior angústia, que o nosso Deus deve ser glorificado. O verdadeiro louvor procede de um verdadeiro coração quebrantado e contrito. Mas não é quebrantado no sentido de chorar, quebrantado no sentido de se render e saber que a vontade de Deus ela é soberana à minha vontade. Davi também olha nesse salmo para o passado, no versículo 7 e no versículo 8. Porque tu tens sido o meu auxílio. Então jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Com muita frequência a nossa alma está apegada ao pó, àquilo que nós somos. Nós estamos muito mais olhando para nós do que olhando para Ele. Nós estamos tão apegados ao pó, enquanto nós deveríamos estar apegados ao poderoso, ao grande, ao suficiente, aquele que sabe todas as coisas, nunca perdeu uma batalha e que vai fazer coisas novas na minha e na sua vida. Como que nós olhamos para o passado, pastor? Como que eu olho para o passado, pastor? Eu não tenho passado. Pega a tua Bíblia de vez em quando. Tudo passado a não ser o Apocalipse, porque ele ainda vem. O resto é passado. Verdade pura daquele Deus que nós servimos hoje. Nós olhamos para o passado e nós vemos que Israel já não vive mais no Egito. Quantos aqui são Israel do Senhor e foram livres do Egito? Glórias ao seu nome.
Nós deveríamos vibrar na presença do Senhor. Nós olhamos para o passado e nós vemos que o véu do templo já foi rasgado de cima a baixo. Então nós temos acesso direto ao nosso Deus em todo o tempo. A Bíblia fala que Ele não pisca, Ele não dorme, Ele está lá preparado para nos escutar o tempo todo. Esse livre acesso é maravilhoso. Mas por outro lado tem gente desprezando esse livre acesso. Meus irmãos, como é bom estarmos na presença do nosso Deus. Porque na presença do nosso Deus há vida e vida com abundância. Nós olhamos para o passado e nós vemos que a morte já foi vencida. Porque o nosso Cristo ressuscitou. Aleluias! Nós vemos que o inferno já não tem mais chaves. Porque o nosso Jesus foi lá e tomou a chave do inferno e da morte e disse: tira daqui, eu quero ver. Pega, não tem mais chave no inferno. E Ele é a porta que leva para o céu. Aleluia! Nós olhamos para o passado e nós vemos que nós éramos criaturas e hoje nós somos filhos de Deus. Nós olhamos para o passado e vemos que Cristo ressuscitou. Então nós podemos ter certeza que Ele virá nos buscar. Aleluia! Aleluia! Meu coração ferve quando eu olho para o passado, porque isso me dá certeza absoluta que Ele cuida de mim no presente e Ele tem planos maravilhosos para mim no futuro. Pode ser que eu não alcance tudo aquilo que eu sonhei, mas eu quero alcançar aquilo que Ele tem preparado para mim, a eternidade junto dEle. Aleluia! O salmista não tem dúvidas que cegará com gozo, ainda que naquele momento ele estivesse semeando com lágrimas. Não pense que Davi estava com o seu rosto limpo enquanto escrevia essas letras, escrevia esse salmo. Os eruditos falam que ele estava numa caverna, que nessa caverna só ele estava escrevendo. Ele não conseguia ficar sozinho. Nós devemos olhar para o passado, meus irmãos. O pastor Damião começou esse culto pela glória de Deus e para a glória de Deus, lendo o Salmo 147, que é um salmo que eu amo. Mas hoje pela manhã eu saí de casa com o Salmo 103 e o 104, trazendo na minha memória o passado. Porque está lá Davi dizendo assim: olha, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, aquilo que Ele fez no passado, Deus, não permita com que eu esqueça, porque isso é base para mim entender que no futuro, por pior que esteja a situação, o Senhor está comigo. Ele fala, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E nós olhamos para a história do Davi, que hoje está escrita, e nós vemos que Deus esteve com ele até o fim dos seus dias. Nós temos que olhar para o passado e saber que o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. Ele continua preservando, guardando as nossas vidas. Em último lugar, ele faz uma análise nesse salmo olhando para o futuro. Dos versículos 9 até o versículo 11. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão a espada. Serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. No meio da maior dificuldade, ele está falando que no fim ainda haveria gozo na presença de Deus. Você tem dúvida que a situação que você tem enfrentado vai acabar em festa, em glórias para o nome do nosso Senhor Jesus? Ele termina dizendo, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira.
Eu entendo que quão feliz será amanhã em que o crente, ao despertar, possua a semelhança divina, seja satisfeito com a plenitude de Deus e o louve com alegria de lábios. Naquele lugar maravilhoso, onde não há noite, e de onde a tristeza e os suspiros fogem. Com isso eu digo que o que nós estamos passando é temporário. A vida não se resume aqui, não, ela começa aqui. A vida com abundância ainda nos espera na presença do nosso Salvador. Então é tempo de nós olharmos para o futuro. E nós podemos olhar para o futuro entendendo que o mesmo Deus que nunca falhou, jamais falhará em nossas vidas. Ele continua sendo pelo seu povo, continua agindo pelo seu povo. Então nós fizemos uma análise. A análise está pronta. E daí nós podemos tirar uma síntese para resumir aquilo que cada um de nós está passando. E a minha síntese é essa. Quão insano é querermos mudança e diferença quando estamos contentes e permanecemos sendo iguais. Isso é insanidade. Nós analisarmos e vermos que precisamos sim de mudança, mas simplesmente vamos deixar as coisas como estão. Jesus, Ele é a porta. E nós podemos entrar por essa porta. E hoje, Ele está dizendo: olha, todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Hoje é dia de mudança total para as nossas vidas. Não é dia de nós fazermos uma análise rápida, dizer assim: olha, eu não pequei esse mês, glória a Deus. E isso é mentira. Porque nós pecamos. Nós podemos não lembrar do pecado, mas nós pecamos esse mês. E daí nós chegamos e nós participamos da ceia como se fosse mais um ato cerimonial. Deixa eu participar, porque senão o meu esposo vai achar que eu estou em falta, ou a minha esposa vai achar que eu estou em falta. Deixa eu participar, porque senão o pastor está olhando. Mas esse é o tempo de você se analisar diante de Deus. E de dizer a Ele tudo aquilo que tem por tantas vezes tocado no seu coração. E tem impedido de usufruir, de participar, de ser completo e pleno naquilo que Ele tem te proporcionado. Nós vamos dar alguns minutos para que você possa fazer a sua própria análise, para que você faça uma síntese da sua própria vida. E meu convite para você é que você olhe para dentro de si nesse momento. Ninguém é melhor do que você para saber como você está. Eu vou te dar tempo para que você olhe para cima também, e para que você recorra à graça e à misericórdia de Deus. Se você quiser colocar à prova, olhe para o passado. Veja como você estava, veja onde você está. Mas faça uma análise também olhando para o futuro. E tenha muito claro na sua mente aonde Deus quer te levar. Quando a nossa satisfação é o que importa, nós precisamos de mudança. Nós viemos aqui para prestar um culto para satisfazer a Ele.
Amém. Que depois de toda essa reflexão, nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém? E o que nos dá esperança? Saber que tem um lugar preparado para nós. Eu já chorei, quase desisti. Eu já ganhei e também perdi. Eu guardei a fé, lutei o bom combate, sim. Vou até o fim com uma só certeza que há um lugar pra mim lá no céu. Sim, eu sei, perto do meu Senhor sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Eu voltarei para o meu jardim. Tudo é tão bom, tudo é tão bom lá no meu jardim. Eu guardei a fé, lutei o bom combate, sim. Vou até o fim com uma só certeza que há um lugar pra mim lá no céu. Sim, eu sei, perto do meu Senhor sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei, muito mais do que sonhei. Nos teus braços estarei para sempre, ó Pai, para sempre. Há um lugar pra mim lá no céu. Sim, eu sei, perto do meu Senhor sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Nós vamos para o céu, amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pés. Aleluia. 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 Aleluia.
depois 2 Samuel 17, 18. E vocês vão ver que da mesma forma que Absalão se levantou contra seu pai, o nosso Deus se levantou por Davi. Davi não lançou a sua mão contra seu filho. A história fala que o seu filho tinha cabelo muito longos, era muito cabeludo. E os seus cabelos se engatam nos galhos de uma árvore e assim ele acaba. Eu não sei qual é o Absalão que tem se levantado contra você, que está fazendo você perder a alegria de servir ao Rei Jesus. E num culto, como já disse, como esse aqui é um culto de festa, meus irmãos. Ele venceu. Não é um culto para ficarmos pedindo glória a Deus e aleluia, não. Esse é um culto para você tirar de dentro da sua vida esse glória a Deus e esse aleluia. É um culto para você se abrir e dizer: Senhor, muito obrigado. Meus queridos, meu desejo é que nós saímos daqui insatisfeitos hoje conosco, com essa vida rasa que nós estamos tendo do cristianismo, que as circunstâncias são maior do que o Deus que comanda o universo. Que saímos daqui hoje insatisfeitos e que paremos de andar neste mesmo ciclo repetitivo e cansativo. Todos os meses nos reunimos para participar do pão e do cálice. Esse culto eu não perco porque é Santa Ceia. Você não deve perder nenhum culto, porque se você ainda não é batizado, pode ser nesse culto que você está querendo ficar em casa, que o Espírito Santo se mova e te encha. Você não deve perder nenhum culto, porque os dons da palavra do Senhor continuam sendo distribuídos à sua igreja, e é tempo da igreja se fortalecer. Deve perder os cultos, por quê? Porque pode ser num desses cultos que você seja usado para abençoar a vida de alguém. Que nós saímos insatisfeitos com esse ciclo repetitivo e realmente é cansativo. A religiosidade cansa, mas que nós saiamos daqui, meus irmãos, e busquemos a satisfação de viver a plenitude que nos é proposta e garantida por Jesus. Que Ele seja a fonte de alegria em nossas vidas. Que a tempo e fora de tempo nós estejamos na Sua presença, prontos para glorificar o Seu santo e precioso nome. Se na sua análise você se sente uma terra seca, improdutiva, mas eu sinto que há um rio de águas vivas aqui nessa manhã, e Ele quer te encharcar nesse exato momento. Receba a liberdade do Espírito Santo para voltar a falar em línguas agora. Rios de água viva fluindo do seu interior hoje. Talvez você tenha chegado aqui e você já não saiba mais nem como se faz para olhar para cima. Levanta a tua cabeça hoje. É o Senhor quem te esforça.
Talvez você seja aquele que não gosta de olhar para o passado, porque tem tantas coisas ruins que você se lembra. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa boa: os teus pecados o Senhor lançou no mar do esquecimento. Lembre do passado para saber de onde você veio e glorificar a Deus aonde você está hoje. Mas talvez você é uma pessoa que tenha vindo à casa do Senhor e diga: o que será do meu futuro? E eu não tenho dúvida em te dizer que se você continuar da mesma forma, o teu futuro não é muito longo e nada próspero. Mas se hoje você disser: Senhor Jesus, eu te aceito, eu quero ter a minha vida mudada, eu vou te dizer que os melhores dias que você teve até aqui não vão se comparar com os piores que você vai ter de amanhã, porque com Cristo o pior ainda é muito bom, porque nós não estamos sozinhos. Então eu quero te dar uma oportunidade hoje, você que tem vindo à casa do Senhor, que tem nos acompanhado, você que está na sua casa, mas que ainda não teve o privilégio de dizer: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero te dar essa oportunidade para fazer isso agora, dando um sinal com a sua mão, dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Tenha certeza absoluta que quando você ergue a sua mão, a mão de Jesus já está abaixada, dizendo: filho, eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Não importa o quão distante você esteja, a Bíblia fala que se nós nos achegarmos ao Senhor, Ele se achegará a nós. Hoje é a oportunidade de você recomeçar da melhor forma, ou melhor, da única forma, ao lado de Cristo, para ter uma eternidade completa na presença do nosso Deus, que é santo, santo, santo. Podemos orar? Senhor, como Tu és bom. Senhor, eu quero Te agradecer por esse tempo. Agradecer por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu nessa manhã. Agradecer pela visão que o Senhor me deu hoje, Deus. As flechas sendo lançadas e alcançando o alvo em muitos lugares. Essa é a manhã do Cristo ressuscitado. Essa é a manhã de alegria e júbilo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio que nós temos. De entrarmos na Tua presença, Senhor, e sentirmos o Teu calor. Continua no nosso meio, Senhor. Ao ministrarmos, Senhor, a Santa Ceia, renova vidas aqui no nosso meio. Enche essa casa, Senhor, com glória a Deus, com aleluia. Enche essa casa com línguas estranhas. Senhor, cânticos espirituais, Senhor, podem começar agora aqui no nosso meio. Essa casa é Tua, Senhor, o inimigo tem que estar do lado de fora, mas se está aqui dentro, que cai agora, Senhor, em nome de Jesus. Que essa casa seja cheia, que o som dessa casa agrade os Teus ouvidos, Senhor. Esse culto é Teu, Senhor, esse culto é Teu, esse culto é Teu, Senhor. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Senhor, as vidas que se renderam a Ti nessa manhã, aonde quer que estejam, Senhor, mostra o caminho, direita, leva-o, Senhor, a um lugar de paz, a um lugar, Senhor, aonde eles venham, Senhor, a se satisfazer em Ti, e que nós possamos ouvir e ver aquilo que o Senhor fez através da Tua palavra, para a glória do Teu santo e precioso